Oi pessoal, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos, né? Sempre lembrando, meu nome é Rafael e estamos aqui começando, né, a nossa quinta videoaula aí de inspeção de desenho, curso de desenho técnico industrial, né? Lembrando que na nossa quarta videoaula aí nós vimos os planos de projeção, né? As vistas, o que era uma vista lateral, o que era uma vista superior, o que era uma vista frontal, que é a nossa principal vista, né? A nossa vista de referência. Certo? De maneira que nessa nossa nova videoaula vamos dar seguimento ao nosso estudo falando das linhas contínuas, né? Sobre os tipos de linha. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo, né? A nossa apresentação. Linha contínua estreita. As linhas contínuas estreitas que aparecem no desenho ligando as arestas das vistas são chamadas de linhas projetantes auxiliares. Certo? Essa linha estreita, ela geralmente é simplesmente auxiliar, ela não está ali para ficar. Certo? Elas são imaginárias, por isso não são representadas no desenho técnico definitivo. Ou seja, que nem nós vimos naqueles nossos vídeos, né? Toda vez que o desenhista, né, que o projetista terminava de desenhar a peça em si, ele escurecia a que ia ficar e a que não ficava ele apagava. No desenho técnico, identificamos cada vista pela posição que ela ocupa no conjunto. Não há necessidade, portanto, de indicar por escrito seus nomes. As linhas projetantes auxiliares também não são representadas. Observe novamente o modelo e suas vistas ortográficas. Ou seja, você pode observar aqui, que aqui está com as linhas largas, né, bem escurecidas, e não há mais as linhas de projeção, né, as linhas auxiliares. Aqui nós temos a vista, né, a isométrica, e aqui nós temos as vistas, né, que nos auxiliaram a montar essa peça. Vamos falar agora sobre as linhas tracejadas, né? Linha tracejada estreita. Quando o elemento não é visível ao observador, ele deve ser representado pela linha, para arestas e contornos não visíveis, simbolizada por uma linha tracejada estreita. Ou seja, toda vez que você tiver uma linha, né, se você tiver uma parte da sua peça, do seu sólido, que você a olho diretamente, né, materialmente dizendo, você não poderia visualizar, ou seja, a parte posterior de alguma coisa, você representa ela com uma linha tracejada. Vamos ver a aplicação desse tipo de linha na projeção ortográfica do modelo prismático, com um rasgo central paralelo representado a seguir. Ou seja, nós temos aqui uma peça com rasgo, né, no meio. E aqui, nesse rebaixo, nesse rasgo, nós temos um vale, né, que esse lado de cá, assim, que está tracejado, é igual a esse. Porém, dessa nossa posição aqui que nós estamos, por exemplo, nós não poderíamos visualizar exatamente essa imagem aqui do lado de cá. Por essa razão, o que nós temos? Linhas tracejadas. Nós temos que representar tracejadas, que aí indica, né, que ali há um plano, né, há um material ali, né, que está projetado dessa seguinte forma. Certo? Bom, as faces que formam o rasgo central são retângulos perpendiculares ao plano vertical, ou seja, são esses dois retângulos aqui, né, que nós estamos vendo, que são perpendiculares ao plano vertical, ou seja, estão aqui, ó, de forma perpendicular ao nosso plano vertical. Na vista frontal, esse rasgo aparece representado pela linha para arestas e contornos visíveis. Veja agora a projeção do modelo no plano horizontal. As arestas do rasgo são visíveis ao observador, né? E são representadas na vista superior pela linha larga contínua, né? Perceba aqui, ó, que embora dessa direção nós não estejamos vendo e haja a necessidade de colocar a linha tracejada, quando vimos da vista superior nós não passamos por isso. Por essa razão, nós temos a visualização de três retângulos, né? Afinal de contas, que é esse retângulo aqui, esse retângulo do meio, né, do rasgo em si, que nós não podemos, pela vista superior, ver a diferença de altura, né, de profundidade, e esse nosso terceiro retângulo aqui, que é o do canto direito, certo? Aí temos essa projeção aqui da vista superior. E, finalmente, observemos o modelo de lado, né, e as arestas x e y, que limitam a face rebaixada do modelo, não são visíveis e, portanto, também são representadas pela linha tracejada estreita. Certo? Se estamos vendo a vista lateral esquerda, nós, como observadores, estamos daqui, olhando dessa direção para cá, né, de acordo com a setinha apontando. E a seta aponta para uma direção que
nós não podemos ver esse rasgo dessa forma, muito embora ele exista. Então, de que forma nós podemos representar que ali há um rasgo? Nós vamos desenhar esse retângulo, né, que é o que estamos vendo inicialmente pela nossa vista lateral esquerda, certo? Faremos o que? A linha tracejada estreita, indicando que ali também há um rebaixo, né, devido ao rasgo, dando origem a um novo retângulo, certo? E aqui nós temos o que? As três vistas projetadas ao mesmo tempo nos três planos de projeção e já sem as linhas auxiliares de projeção. Aqui temos a peça, né? Como já vimos, a nossa vista superior, certo? Sem nenhum tracejado. A nossa vista frontal, que ela também dispensa o tracejado, porque estamos vendo essa vista somente aqui. E a vista lateral esquerda, que é com a representação tracejada desse setor aqui. Agora imagine que o modelo foi removido e os planos de projeção rebatidos. Vamos falar agora um pouco sobre rebatimento. Temos aqui a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Viu como ficou? Então, projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos e oblíquos. Bom, para entender a projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos e oblíquos, vamos utilizar o modelo representado a seguir. Esse aqui representa, esse trecho aqui, senhores, oblíquo representa um tipo de chanfro, né? Bom, trata-se de um modelo prismático com um rebaixo paralelo e um elemento oblíquo, que é o chanfro, que corresponde à face assinalada com a letra A no desenho anterior, certo? Observe a representação da vista frontal. Note que todas as arestas visíveis são representadas em verdadeira grandeza na vista frontal. Certo? Então, o que nós podemos ver na vista frontal? Exatamente esse desenho aqui, né, que está representado aqui, que quando projetamos ele no nosso plano vertical, ele também fica dessa forma em dimensões reais, certo? A face do modelo, aqui ó, vamos aqui de novo, a face A do modelo, isso é a parte chanfrada, é formada por um retângulo oblíquo ao plano horizontal, né, que seria esse aqui. Por essa razão, a projeção de A na vista superior não aparece representada em verdadeira grandeza, como você pode observar nas figuras seguintes. Ou seja, aqui nós temos ó, a vista superior. Essa região aqui é exatamente igual, correspondente ao nosso chanfro, né, ao nosso retângulo que está oblíquo em relação ao plano horizontal, certo? De maneira que de cima nós não podemos entender tecnicamente que há ali um rebaixo oblíquo, né? Que há um chanfro. Então nós vemos aqui ó, fora de escala, né? Um retângulo que não corresponde à mesma dimensão do retângulo daqui do chanfro, né? A face A também ocupa uma posição oblíqua em relação ao plano de projeção lateral. Assim sendo, a vista lateral também não reproduz A em verdadeira grandeza. Temos aqui, ó, essa aqui é a frente do chanfro, né, por assim dizer, que está representada aqui na nossa vista lateral esquerda. E como nós não podemos visualizar a inclinação desse chanfro, nós simplesmente visualizamos ela com um retângulo que também não tem dimensão idêntica à peça original, certo? Temos essa aqui representando o primeiro retângulozinho, né, que é desse aqui de baixo. E esse retângulo aqui, que é o do chanfro, oblíquo, né, está representado aqui, mesmo que em uma escala diferente, certo? O que nós podemos entender, senhores? Que todo elemento que é oblíquo, ele não possui a mesma dimensão na hora de você fazer a representação dele, certo? Bom, o rebaixo e o chanfro estão localizados na mesma altura em relação à base do modelo. A projeção da aresta do chanfro coincide com a projeção da aresta do rebaixo. Nesse caso, em desenho técnico, apenas a aresta visível é representada. Observe novamente o modelo representado em perspectiva e suas vistas ortográficas. Certo? Então nós temos aqui, né, o modelo, a vista frontal aqui projetada, a vista lateral esquerda, que é essa aqui, ó, com um retângulo fora de proporção, e a vista superior com esse retângulo aqui representando o chanfro que também está fora de projeção, certo? Só lembrando que esse último retângulozinho aqui representa essa parte aqui posterior,
que pela vista superior nós podemos identificar, certo? Esse primeiro aqui fica sendo do chanfro, esse maior do meio fica sendo esse tampão aqui, e esse aqui é representado aqui, certo? Bom, projeção ortográfica de modelos com elementos diversos. A execução de modelos que apresentam furos, rasgos, espigas, canais, partes arredondadas, etc., requer a determinação do centro desses elementos. Sempre, né, senhores? Para você ter o equilíbrio da peça, equilíbrio dimensional da peça, é necessário que você sempre parta do centro. E para partir do centro é preciso conhecer esse centro. Assim, a linha utilizada em desenho técnico para indicar o centro desses elementos é chamada linha de centro, representada por uma linha estreita de traço e ponto. Bom, linha de centro. Esse modelo prismático tem dois rasgos paralelos atravessados por um furo passante. No desenho técnico desse modelo, é necessário determinar o centro do furo. Observe que a linha de centro aparece nas três vistas do desenho. Certo? E desde antemão já lhes adianto, senhores, que a linha de centro é representada por uma linha traço-ponto estreita. Certo? Vamos observar. Temos aqui a nossa figura, certo? E as vistas, né? Frontal, lateral e superior. Bom, e a linha de centro, aonde se encontra, professor? Aqui, ó. Traço, ponto, traço, estreita, né? Sempre indicando o quê? O centro da peça. Se essa é a vista frontal, essa peça é a vista que nós estamos vendo, certo? E a linha de centro que determina exatamente o meio da sua peça, né? Bem como na vista lateral, certo? Que determina exatamente o meio da peça. E na vista superior, que é onde você determina aqui exatamente o meio, que seria o centro desse furo, no caso, né? Bom, na vista superior, onde o furo é representado por um círculo, o centro do furo é determinado pelo cruzamento de duas linhas do centro, certo? Que nem eu acabei de mostrar, pelo cruzamento de duas linhas de centro. Sempre que for necessário usar duas linhas de centro para determinar o centro de um elemento, o cruzamento é representado por dois traços. Nesse ponto aqui, como já lhes disse que é para representar o centro da peça é traço ponto estreita, mas sempre que for representar o centro de um furo, no centro desse furo, o que vai acontecer? As linhas não poderão ser o quê? Discordantes, elas vão ter que concorrer uma com a outra, certo? Bom, observe a aplicação da linha de centro em outro modelo com furos e partes arredondadas. Acompanhe as explicações analisando o modelo representado ao lado. Este é um modelo prismático com partes arredondadas e três furos redondos passantes. Um furo, o outro furo aqui, se vocês repararem, e o nosso terceiro furo vertical aqui. Então aqui temos a representação dos furos, certo? Com partes arredondadas, se vocês repararem, certo? Esse é o nosso modelo prismático. Vamos começar pela vista, né, superior aqui, se eu não me engano. Deixa eu observar a peça aqui novamente. Essa aqui é a nossa vista frontal, perdão. Os contornos das partes arredondadas são representados nas vistas ortográficas pelas linhas pararestas e contornos visíveis, né? As projeções dos dois furos horizontais coincidem aqui, né? Porque eles são exatamente paralelos entre si, certo? De maneira que os dois furos têm formas circulares, então aqui na vista frontal você só representa com um círculo. E para determinar seu centro, lembrando, utilizamos o quê? Duas linhas de centro que se cruzam aqui, ó. Esses dois trechos de linha, né, que estão se cruzando aqui. Não enxergamos o furo vertical quando olhamos o modelo de frente, certo? Afinal de contas, ele está passando dessa forma aqui, nesse sentido. Então, não é possível. Uma única linha de centro é suficiente para determinar o centro desse furo. Bom, projeção ortográfica de modelos simétricos. Primeiramente, o que são modelos simétricos? São modelos que são equivalentes em aparência. Tenta entender dessa forma. Simétrico significa igual, né, de igual medida, né, independente do formato que seja. Então, observe a figura abaixo. É um modelo prismático com furo passante retangular. Certo? Esse aqui é o nosso furo passante, né, que ele ultrapassa
a totalidade da sua peça e o perfil dele é retangular. Agora imagine que o modelo foi dividido ao meio horizontalmente. As duas partes em que ele ficou dividido são iguais. Então dizemos que esse modelo é simétrico em relação a um eixo horizontal que passa pelo centro da peça. Ou seja, quando você secciona, né, quando você corta uma peça ao meio, se um lado da peça é exatamente igual ao outro, essa peça é simétrica, certo? Por exemplo, se aqui passasse um plano vertical, essa peça também seria simétrica, porque o lado que ficaria formado seria idêntico ao outro, completaria o outro, né? Então, é uma peça simétrica, é um modelo simétrico, né? Como acabei de dizer, né, coincidentemente temos aqui um exemplo, né, que aqui foi dividido verticalmente, né, por um plano vertical, e percebam que assim como no outro modelo, né, que foi feito horizontalmente, aqui foi feito verticalmente, e eles são simétricos um em relação ao outro, a um plano vertical nesse caso. Bom, linha de simetria. Em desenho técnico, quando o modelo é simétrico, também deve ser indicado pela linha estreita traço e ponto, que você já conhece, né? Como já lhes disse, nesse caso ela recebe o nome de linha de simetria. E a linha de simetria indica que são iguais as duas metades em que o modelo fica dividido. Até aí nenhuma novidade. Essa informação é importante para o profissional que vai executar o objeto representando no desenho técnico, né? Aqui temos o objeto, né, o nosso sólido, e as vistas, frontal, lateral e superior, certo? Esses tracejados aqui nós já sabemos que é o indicador do quê? Do furo passante retangular, né, que nós não vemos nessa projeção lateral aqui, mas é necessário representar a existência dele, certo? Tanto na lateral quanto na superior. Na frontal nós vemos ele perfeitamente, então não é necessário tracejar. Mas em todo caso, percebam que aqui a linha sempre traço, ponto estreita, certo? No centro do furo há o cruzamento das linhas. E percebam também, senhores, que há uma relação de alinhamento dessas linhas traço e ponto estreitas em relação às vistas. Percebam que aqui nós temos determinação do centro, né, da linha de simetria. Aqui, alinhadamente, olha só, perceba que ela está alinhada, né, as linhas da face da vista frontal, alinhadas à vista lateral, bem como essa aqui, vertical, está alinhada, né, se vocês repararem, a linha de simetria do plano superior. Então, é necessário para que o desenho esteja dentro do procedimento, certo? Seja um desenho qualificado, que ele esteja projetado com esse tipo de alinhamento até mesmo em suas vistas. Bom, projeção ortográfica e perspectiva isométrica. Bom, vamos nessa. Correspondência das vistas ortográficas às faces do modelo. Observe o prisma com rebaixo representado em perspectiva isométrica e ao lado seu desenho técnico. Certo? Temos aqui, nosso sólido, como sempre, as nossas três vistas básicas. Temos aqui a face A. Na vista lateral nós temos a representação somente da face E e da face D. E na vista superior nós temos a representação somente do rebaixo B, né, e do elevado C. A letra A na face da frente do modelo em perspectiva aparece também na vista frontal, né, somente, na verdade, na vista frontal. Isso ocorre porque a vista frontal corresponde à face da frente do modelo. Sim, na perspectiva, as letras B e C indicam as faces de cima do modelo, né, que nós podemos ver, do rebaixo e do elevado. Essas letras aparecem na vista superior, mostrando a correspondência entre as faces de cima do modelo e sua representação na vista superior. Finalmente, as letras D e E, ou seja, as faces laterais do modelo, correspondem às faces D e E na vista lateral esquerda. E aqui então, vamos lá. Note que as arestas da vista frontal correspondem às arestas da face da frente do modelo. Por essa razão, as mesmas letras aparecem na face da frente do modelo em perspectiva e na vista frontal. As arestas das faces de cima do modelo correspondem às arestas da vista superior. Naturalmente, senhores, então, o que esse monte de letra, esse monte de conceito quis dizer? Que as arestas que estão representadas pelas letras, elas também vão aparecer, elas vão ser representadas nas suas vistas, certo?
Lembrando sempre que em trechos oblíquos, como esse aqui, ó, esse trecho desse chanfro aqui, ele é representado, né, na sua forma superior e na sua forma lateral esquerda, com uma dimensão diferente da original, mas ainda assim ele deve ser representado, não deve ser deixado de lado. Legal, vamos falar agora sobre a correspondência dos vértices das vistas ortográficas aos vértices do modelo. Vamos fazer a correspondência entre os vértices das vistas ortográficas e os vértices do modelo e vice-versa. Vamos analisar novamente o prisma com rebaixo e suas vistas ortográficas. Temos aqui, ó, o sólido, suas vistas, certo? E cada vértice, cada letrinha dessa, senhores, representa um vértice, ou seja, um ponto de encontro de duas retas distintas. Note que as mesmas letras que indicam os vértices da face da frente do modelo aparecem nos vértices da vista frontal. Isso significa que os vértices são correspondentes. Observe agora as letras marcadas nas faces laterais do prisma e na vista lateral esquerda. Os vértices da vista lateral correspondem aos vértices das faces de lado do modelo, certo? Naturalmente, certo? Por exemplo aqui, os vértices A, E, F, D, C e B, juntos eles formam a vista frontal, assim como I, G, L, E, A, C formam a lateral e assim sucessivamente. Evidentemente que uma letra, né, que no caso corresponde a um vértice, ele pode estar presente em mais de uma vista, certo? Assim como não seria possível, né, que um vértice ele aparecesse somente em uma vista. Ele apareceria com certeza em mais de uma, certo? Então vamos lá. Correspondência entre vistas ortográficas e perspectiva isométrica, né? Qual é a correspondência? Siga as fases do traçado da perspectiva isométrica para descobrir as formas e os elementos do modelo representado no desenho técnico a seguir. Bom, vamos lá. Se essa é a nossa vista frontal, se essa é a nossa vista lateral esquerda e se essa é a nossa vista superior, muito bem, nós já temos mais ou menos noção de que é uma peça com rebaixo, certo? É uma peça com um rasgo, certo? Na parte elevada, e também é uma peça o quê? Que tem um furo, certo? Então vamos lá. Vamos começar a fazer esse projeto aqui. Para traçar o prisma auxiliar, você precisa das medidas aproximadas do comprimento e da largura e da altura, lembra? Para formar o nosso eixo isométrico, né? Então, com as medidas, né, sejam elas quais forem, nós formamos aqui o nosso eixo, ó, e com base nele o nosso prisma. Lembrem-se, senhores, que eu já disse na outra videoaula, sempre baseando-se em um prisma, né? Todo elemento prismático ele pode ser obtido a partir de um prisma auxiliar, certo? Bom, na segunda fase, para traçar os elementos da face da frente do modelo, observe bem a vista frontal. Então nós temos aqui o esqueminha da vista frontal. Nós sabemos que essa linha tracejada estreita representa que há algum material ali que foi feito um furo ou um corte, um rebaixo, seja lá o que for. E a partir dele, olha só, nós já delineamos aqui, ó, o início do nosso rebaixo, né? Nós vimos que há um rebaixo aqui que pega em toda essa totalidade com um furo no meio. Nós respeitemos as fases. Terceira fase, para traçar os elementos da parte superior do modelo, que diga-se de passagem nessa peça é importantíssimo, vamos observar bem a vista superior, né? Que diz respeito aqui, ó, a essa parte com rebaixo, certo? E aqui você já começa a determinar o seu rebaixo, que você já viu pela vista frontal a altura do seu rebaixo, né? Que você poderia ver ou pela vista frontal ou pela vista lateral esquerda. E nós temos aqui já o começo da determinação do seu rebaixo, bem como do seu furo, que nós podemos observar que está situado bem ao meio, né? Bem ao centro da região do rebaixo. Bem como não esqueçamos também daqui do furo, né? Desse rasgo, perdão, que foi feito nessa peça e que atinge a estrutura prismática como um todo, né? Ela é passante. Esse rasgo é um rasgo passante, ele não se limita a somente uma elevação, ele se limita a todo o material em si.
E na quarta e última fase, para traçar os elementos da parte lateral do modelo, vamos observar a vista lateral. A vista lateral nos indica que esse rebaixo aqui, ele vem até essa dimensão, certo? De acordo com esse tracejado aqui, que é até o meio, né, do nosso prisma. E indica também, através desses dois pares aqui de linhas tracejadas, que esse nosso rasgo, ele é um rasgo passante, né? Ele é um rasgo que pega toda a totalidade ali, formando como se fosse um U, né? Uma letra U no seu prisma. Então, temos aqui a formação, e a partir daqui, se apagarmos essa linha aqui que eu estou delineando com o mouse, ó, certo? Se apagarmos essa e apagarmos essas duas aqui, nós vamos ter que é uma peça final, né? Com furo e com rebaixo e com um rasgo também. Perceberam a complexidade da peça? E ainda assim não foi uma coisa complicada de se fazer a partir das vistas. Bom, senhores, e com isso encerramos aqui a nossa quinta videoaula, certo? Espero que tenham entendido bem a importância, agora como vimos no último caso, das vistas, né? A necessidade de se ter, né, a noção de como projetar, do que é uma linha traço-ponto, estreita, a importância de saber representar, por exemplo, uma vista que está escondida, né, uma região que está escondida, que é a nossa linha tracejada, certo? E aprender praticando como, a partir de quando nós nos guiamos, né, por assim dizer, por essas vistas, nós somos totalmente capazes de projetar aí a nossa peça de forma sólida, né, em perspectiva isométrica. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.